começar e acabar, porque vai ser um capítulo muito curto. Vamos começar com o último capítulo desta disciplina. O capítulo que está relacionado com trabalho e energia nas engrenagens. Portanto, não só vamos falar destas duas quantidades, como ainda vamos falar de potência, um bocadinho mais à frente. Ora bem, o trabalho e a energia é algo que os senhores já conhecem, penso eu, de outras guerras. A novidade aqui é a aplicação às engrenagens, não é? Então, vamos começar por o que é que para nós é energia. Ninguém nos põe definições à frente para estas coisas, portanto, basicamente, isto é o que nós entendemos no nosso dia-a-dia, não é? É uma leitura, se quiserem, que cada um pode ter do que isto é. João Alves, o que é que para si é energia? Energia é um bocado complicado de definir, professor. Não quero que o senhor defina. Se eu tivesse que explicar a alguém que está fora destes assuntos o que é energia, o que é que o senhor dizia? Então, energia é uma grandeza física. Pois, isso é, mas na prática, E o que é energia? tem... É um interrelacionamento entre dois sistemas. Não. Isso aí foi uma maneira de dizer as coisas tão complexa que eu não percebi. É Então, uma... sim, diga. Professor, é que assim é meio complicado de dizer, mas... Pois, se fosse fácil eu não perguntava, não é? Exatamente. Não, É uma interação entre... diga-me uma coisa. Diga. Quando o senhor tem energia, por exemplo, o senhor tem uma pilha, o senhor sabe que tem energia na pilha, porquê? O que é que o senhor espera que a pilha faça? Que lhe permite realizar alguma coisa, não é? Seja acender uma lâmpada, seja pôr um motor elétrico a funcionar, portanto, a energia é algo que o senhor pode converter num determinado tipo de ação, não é? Está-me a acompanhar? Sim, estou a ouvir. Pronto, isto não é nenhuma definição, nem o senhor vai encontrar isto escrito desta maneira. Mas, basicamente, energia é uma entidade que nós não definimos, mas que nos permite obter coisas feitas. Seja por coisas a movimentar, seja por conversão noutras coisas. Por exemplo, se nós convertermos energia da mesma pilha num sistema de aquecimento, conseguimos calor, não é? Portanto, converter a energia noutro tipo de energia. Quer dizer, mas o que conseguimos é, com a energia, sempre obter algum resultado que nós pretendemos. Portanto, a energia, de uma maneira geral, é isso. E quando nós temos energia armazenada, melhor ainda, porque basicamente temos ali para gastar, como se fosse um recurso qualquer, como se fosse água para gastar, como se fosse combustível de um automóvel para gastar. A energia é algo que nos permite obter ações que nós pretendemos e que estão ao alcance da energia. Portanto, não vamos perder mais tempo com isto, mas a ideia geral fica, não é? Ora bem, portanto, o que é, estamos conversados, não é? Agora, em termos de energia, nós vamos falar de dois tipos. Energia cinética. E o Gonçalo Silvério, o que é que parecia a energia cinética? A velocidade? Isso não é uma energia. Ah. O que é que parecia a energia cinética? A energia que está associada ao movimento, não é? Quando as coisas se mexem, tem energia cinética, porque cinética tem a ver com movimento. Ora, a energia cinética nós vamos apresentar como a soma de duas parcelas.
uma que nós usamos desde sempre e que tem a ver com a mudança de posição. Portanto, isto é uma energia cinética da translação. E depois, se uma peça, para além de se mover de um lado para o outro, também rodar, aquilo que nós chamamos de movimento geral, ainda pode ter energia cinética da rotação. E diga-me uma coisa, Gonçalo, como é que eu escrevo esta? M ômega ao quadrado. E aparece um ômega ao quadrado, e o que é que aparece antes? É massa? Pois, acho que sim. As quantidades de qualquer expressão que nós tenhamos para a translação é igual na rotação, só trocamos as letras pelas outras quantidades equivalentes. Ora bem, a velocidade passa a velocidade angular, está certo. A massa, em termos de rotação, não é massa, é momento de inércia, é um I. Assim. Pronto. E então a nossa energia cinética pode ter uma destas duas parcelas ou até ter mesmo as duas, não é? Depende do tipo de movimento. Eduardo Pina, está-me a ouvir? Sim, professor. Eduardo Pina, se nós tivéssemos um movimento de rotação, íamos ter estas duas componentes? Não, ia ser zero. Não percebi. Eu penso que não, ia ser zero. O que é que ia ser zero? Energia cinética. Não, eu acabei de dizer que se uma coisa se move, tem energia cinética. E tem aqui duas componentes. Uma de andar de um lado para o outro, que é a que nós já conhecíamos, e a outra por rodar. Portanto, se tiver rotação, também tem. A minha pergunta é, se o senhor tiver um movimento só de rotação, portanto, quer isso dizer que está preso a um sítio, está preso ao chão ou à parede, vai ter alguma destas duas componentes ou não tem nenhuma? Vai ter a da rotação. Exatamente. Pronto. E então é isso que nós temos que fazer. Quando trabalhamos com energia cinética, temos que ter a noção de que tipo de movimento é que temos. Porque se for translação, só temos a primeira parcela, se for rotação, só temos a segunda, e se for movimento geral, temos as duas. Alguém tem dúvidas em relação a isso? Ora bem, há um outro tipo de energia com que nós vamos trabalhar, que os senhores também já ouviram falar, que é a energia potencial. Esta energia potencial é basicamente aquilo que nós fazemos quando carregamos, quando as crianças têm uma daquelas pistolas que têm um dardo e que carregam, fazem força para que o dardo fique dentro da pistola e, portanto, que a mola que está dentro da pistola fique carregada. Ora bem, energia potencial é isso. Aquela que nós também já estamos habituados a ver é a do peso, portanto, a energia potencial só está associada a dois tipos de forças, ao peso, e a energia potencial é o peso vezes uma altura, ou a molas. Se for uma mola linear, as molas que nós estamos habituados a ver, a expressão tem a ver com o alongamento da mola. Se for uma mola de torção, aquelas molas dos relógios, a expressão em vez de ter um X, tem um ângulo. Mas basicamente é a mesma expressão. Professor, Diga, faz favor. vamos ver o que é que está à frente do linear no meio. Um meio de capa delta x ao quadrado. Obrigado. Eu vou escrever de novo. Assim talvez seja mais fácil, não é? Sim, sim, obrigado. Pronto. Então, nós trabalhamos com estas energias. Eu repito, só vamos ter energia potencial se tivermos pesos ou molas. Não existem, dentro do nosso estudo, não existem mais nenhumas energias potenciais. Está bem? Ora bem, portanto, em termos de energia era isto que eu vos queria falar. Depois há uma outra quantidade que aparece aqui no título e faz parte deste assunto, que é o trabalho. Alguns dos senhores se lembram o que é isto do trabalho? Lembram-se de falar disto? Sim.
Diga-me então, o que é que para si é trabalho? Está associado a quê? A força. Pronto. Trabalho pode ser de uma força e também pode ser de um binário, é a novidade que nós introduzimos aqui nesta disciplina, não é? Sim. Mas basicamente o que é trabalho? Trabalho é a contribuição que uma força dá para um movimento. Ou seja, o trabalho pode ser, nós vamos indicar o trabalho por um W. Portanto, o W pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser zero. O trabalho é o W, não é? E como ele é a contribuição energética que uma força ou um binário dão, portanto, pode ser de força ou de binário, não é? Tanto um como o outro fazem trabalho. Eu já vou à definição de como é que isso se calcula, mas vamos só primeiro perceber o conceito. Nós temos uma força aplicada numa peça ou numa engrenagem e ela realiza trabalho. O que é o trabalho? É se essa força ou esse binário contribuíram para o movimento ou em vez de contribuir, tiveram a retirar energia ao movimento, tiveram a travar o movimento. Portanto, quando este trabalho é positivo, diz-se que houve contribuição de energia, contribuição para o movimento, ajudou-se ao movimento. Quando temos um trabalho negativo, estivemos a travar o movimento. Portanto, a nossa contribuição foi negativa, tivemos a contrariar o movimento. Quando nós tivermos um trabalho zero, quer dizer que aquela força ou binário conseguiram ser indiferentes, ou seja, nem deram energia para que a engrenagem se mova mais depressa, nem fizeram travar a engrenagem. Portanto, o indiferente é que não contribuíram com nada. Ora bem, o importante ter a noção é que o trabalho é uma energia. Em termos de unidades, é energia. Portanto, no sistema internacional, é indicada em joules. Não é? Alguma dúvida até aqui? Sim, professor, eu tenho uma dúvida. Fala, Américo. Por exemplo, como é que eu posso dar conta a diferença entre um binário e uma força? Será que é pelo sinal? Não tem nada a ver com o sinal. Eu Aliás, ainda lá não cheguei. tá bem, obrigado. Ora bem, como é que se define um trabalho? Um trabalho, vamos ver no caso de ser uma força, o trabalho tem uma definição um bocadinho que nos parece complexa, não é? Portanto, eu tenho uma força, trabalho da força, não é? E o que é isto para aqui está? É que os trabalhos vêm-se em função do caminho que se faz. Eu saio aqui de um sítio que é o A, tenho ali um sítio que é o B, e em cada sítio vejo qual é a direção em que me dirijo. Lembrem-se que aquele dr é a direção da velocidade, porque a velocidade é o deslocamento infinitesimal a dividir pelo tempo, não é? Portanto, é a tangente à trajetória, tenho a minha força, vejo o ângulo entre eles, portanto, esta expressão que aqui está é F, produto escalar com dr, ou seja, é a conta entre os dois vetores e o cosseno do ângulo que eles fazem, não é? E, em função do ângulo e da força, vou ter em cada sítio uma conta e faço isto para todos os pontos desde A até B, daí o integral, e tenho um resultado. Não é? Para os casos especiais, do peso e das molas, o trabalho
das forças, do peso ou das molas, vai ser menos a variação da energia potencial. Ou seja, se a variação é o fim menos o início, é o valor no início menos no fim. Está bem? Ou se quiserem, em A e em B. Em A e em B. Está bem? Eu vou escrever isto outra vez. Professor, a força é na vertical. Quem disse? Estou a perguntar. Que é Estou que indo no estás a ver? trajeto. Estou a fechar os olhos porque estou cansado. Eu vou marcar noutros sítios. Por exemplo, neste sítio, a tangente é esta, o DR seria assim. E a força F podia ser totalmente diferente, apontar assim. Ok. Ok? Ok, já entendi. Portanto, a força vai mudando de sítio para sítio e tem que se fazer a conta. Então, isto é o caso geral. Pronto, até aqui estamos só a apresentar o assunto. Então, e se for um binário? Ora, se for um binário, as coisas são mais simples. No caso de um binário, tem só a ver com rotações. Então, tenho uma peça qualquer, a peça roda um determinado ângulo e eu apliquei-lhe um binário, não é? E então, o meu trabalho, no caso do binário, é apenas multiplicar o binário por aquilo que se roda, mais nada, só isso. Não há lugar a integrais. Está bem? Atenção que isto tem sinais, não é? Portanto, isto é uma conta que pode ser positiva, negativa ou até ser zero. Está bem? Portanto, no caso da força, já vimos que isto tem aqui um tratamento que pode ser mais complicado, do ponto de vista teórico, ou se quiserem matemático. Do ponto de vista do binário, é uma contita, só. Vamos só aqui para os senhores perceberem melhor o que é o trabalho. No caso da força, vamos ver apenas um exemplo, está bem? Portanto, ainda estou a falar aqui do caso da força. O exemplo de uma força constante e A a B em reta. Portanto, o percurso entre os dois pontos é uma reta. Ou seja, se calhar estamos a falar do caso mais simples possível. Então, o que é que acontece se eu tiver sempre a mesma força, uma vez que ela é constante? Constante quer dizer que tem sempre a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo valor, não é? Sempre no caminho que vai dar até B, que dissemos que é uma reta, não é? Então, se é uma reta e a velocidade é tangente, quer dizer que o dr em todos os pontos tem a direção da própria reta. E depois tem aqui uma força. Entre elas há o determinado ângulo. Se isto é constante, vou ter a mesma conta sempre em todos os sítios, não é? Porque o ângulo não muda. E a força também não muda de valor. Então, uma vez que isto não é um caso especial, é um caso geral, quando eu quiser fazer o trabalho, que é o integral do f vezes o cosseno de θ vezes o dr. Ora, o f vai ser uma quantidade constante, o tamanho da força é constante. O cosseno de θ também vai ser constante, os dois vão sair do integral, uma vez que são constantes. E o que é o integral de todos os bocadinhos de caminho entre A e B? Os senhores querem me dizer o que é, não? Área? Não, o integral A de todos distância, talvez? é a distância, é o que se andou. Portanto, entre A e B, eu só quero aqui, tem-me só um segundo, se eu consigo. Acho que não estou a conseguir. Onde é que eu estou? Aqui. Pronto. Então, isto é apenas a distância de A a B, é o percurso. Não é? Portanto,
Quando a força é constante, vou ter uma multiplicação da força vezes o cosseno do ângulo vezes a distância. Agora, porquê é que eu estou a pôr este exemplo mais simples? Que é para vermos o que é que quer dizer um trabalho ser positivo ou ser negativo. Neste caso, os senhores estão a olhar para a expressão. O que é preciso para o trabalho ser positivo? Vejam, vamos por partes. A distância entre dois pontos é um valor positivo. O tamanho de uma força é positivo. A única coisa que afeta o sinal é o cosseno do ângulo, não é? Portanto, quando é que o trabalho é positivo? Quando Quando o cosseno for, não é? sim, é isso. Quando o cosseno for. Portanto, o cosseno é positivo quando a força tem este ângulo, está entre 90 graus e 0, que é quando a força tem uma projeção, no fundo F cosseno de θ é a projeção da força na direção do caminho. Professor, o cosseno também é positivo em baixo, no quarto quadrante. Mas os ângulos entre dois vetores, que é os ângulos entre duas linhas, só existem entre 0 e 180 graus. Ok? Portanto, não há terceiro nem quarto quadrante nos ângulos entre duas linhas. Ora bem, o que é que acontece quando o ângulo for mais do que 90 graus? Quando o ângulo for mais do que 90 graus, o cosseno fica negativo, não é? E o que é um ângulo mais do que 90 graus? Um ângulo de mais de 90 graus significa que temos a força e o percurso de forma que, quando os senhores fazem a projeção, o F cosseno de θ aponta ao contrário, ou seja, a nossa força, na verdade, está a contrariar o movimento. Daí o trabalho dar negativo. Faço-me entender? E, por fim, quando é que o trabalho dá zero? Neste exemplo. Quando estiver a 90 graus. Quando está a 90 graus. O que é que acontece quando a força está a 90 graus? Não tem projeção nenhuma na direção do movimento. Se não tem projeção, nem ajuda nem contraria. Ou seja, não está a participar no movimento. Fica claro agora o que é o trabalho? Sim. Portanto, este exemplo era só para os senhores verem melhor o que é o trabalho. Ok. Do ponto de vista de expor matéria, eu agora vou fazer um pequeno intervalo, vamos fazer um exercício ou dois, já vamos ver, antes de eu vos falar do resto do assunto, que não é muito mais, mas para já vamos então, eu vou precisar de apagar o quadro todo, tirem as vossas notas, o que precisarem de tirar, e eu, entretanto, terei que apagar o quadro. Ok? Já posso? Então, vou apagar o quadro e vamos fazer o exercício da página 416. O exercício 8.3. Está bem? Professor, na página 416 é o exemplo, é isso? Não. Não é eu enganei. Então, penso que seja 418. Sim, eu enganei-me. Obrigado por chamar a atenção. Foi engano meu. É 418. Está bem? Então, o que é que nós temos? É um exercício onde nos falam da Estação Espacial Internacional. Penso que os senhores conhecem esta maravilha que a humanidade conseguiu construir, não é? A primeira casa do homem fora da Terra, não é? E o que é que acontece? Leiam o enunciado, por favor.
Então os senhores já leram e aperceberam-se que o que é que se passa aqui? Temos a estação orbital a rodar a uma rotação por minuto e queremos saber qual é o binário constante que se terá que exercer para conseguir parar essa rotação. Está bem? Toda a gente percebeu o que é que se pretende aqui, não é? Sim. Muito bem. Então, se estamos a falar de um binário, portanto, estamos a falar de um binário, significa que em termos de trabalho do binário, nós vamos ter que pensar no valor do binário e naquilo que vai rodar a nossa peça para termos esse efeito. Correto? Muito bem. Então, qual é a informação? A informação é que nós queremos saber este binário, não nos dizem quanto é que rodou, ou dizem, queremos que isto aconteça em 100 rotações. É o que nos dizem no enunciado. O que é que temos? Inicialmente temos a rodar a 1 RPM, portanto temos uma velocidade angular inicial e temos uma velocidade angular final de valor 0, ou seja, ele vai travar esta rotação. Está bem? Pronto. Obviamente que com o que falámos até agora ainda não se consegue resolver isto. Eu vou ter que falar de uma quantidade que ainda não falámos, que é a parte mais importante do trabalho e da energia, que é o teorema da energia cinética. Portanto, falta isso. O teorema da energia cinética é um teorema completamente genérico que se aplica a qualquer caso. E para já eu vou falar apenas de uma peça, está bem? E não de uma engrenagem. Para uma peça, ele diz que a soma de todos os trabalhos que nós tivermos aplicados à peça fazem variar a energia cinética da peça. Vejam se percebem, se têm alguma dúvida em relação a isto. Toda a gente entende o que eu estou aqui a pôr? Portanto, Pode repetir. Portanto, o I é para indicar o somatório em I, não é? Portanto, seria o trabalho 1, o 2, o 3, o 4, o 5, para todos os esforços a que tivesse sujeito à peça. Está bem? Se calculássemos todos os trabalhos num determinado movimento, iríamos ver como é que mudava a energia cinética da peça. Isto chama-se teorema da energia cinética e é, de longe, o instrumento mais importante com que nós vamos trabalhar. Está bem? Não. Nem se deve falar em força resultante. Está bem? Isto trabalha-se com cada uma das forças independentemente. Está bem? Pronto. Neste caso, aqui, só temos uma peça que é a Estação Espacial Internacional e só temos um único esforço. Só temos o binário. Portanto, só temos um único trabalho
a calcular, que é o trabalho do binário. E que sabemos que ele se calcula através do que roda a peça, portanto, o ângulo que roda e do valor do próprio binário. Portanto, exatamente neste caso, vamos ter o valor do binário vezes o que roda igual à energia cinética no fim, menos energia cinética no início. Pronto. É desta forma que nós vamos resolver o problema. Agora sim, vamos aplicar a questão da energia cinética. Como é que se vai escrever a energia cinética, a expressão da energia cinética neste caso? E vou pedir ajuda ao Arturo Lopes, por favor. Arturo. A expressão é o meio da massa velocidade ao quadrado? Assim? Só que, Arturo, isto era quando a peça se movia de um lado para o outro, e aqui estamos a dizer que a peça apenas roda. Sim, ok. Pois então não será isso. Exato. Pois. Portanto, o senhor ainda tem outra parcela. O senhor pode sempre escrever as duas, não é? E depois decide se usa uma delas... Sim, vezes a velocidade angular ao quadrado, exatamente. Então, o que é que a gente usa daqui? Pode repetir, professor? Isto é energia cinética mais genérica, né? Pode ter duas parcelas. Vamos usar o quê daqui? Tudo ou só uma parte? Eu acho que é só uma parte. Será que anda a roda a segunda parte? Porque a peça tem rotação, não é? Exatamente. Pronto. Então, a energia cinética final, a energia cinética inicial é um meio do momento de inércia vezes a velocidade angular, que é 1 RPM, não é? E final, Arturo, qual é a energia cinética final que a peça vai ter? O senhor já sabe ou temos que calcular? Penso que temos que calcular. Qual é a velocidade angular que a peça vai ter no fim? Está ali em cima escrita. Velocidade angular... ok, será zero então, pois. Então será zero, exato. Pronto, aqui já sabemos este valor, não é? Exato, eu estava um pouco desatento, peço desculpa. Pronto, mas agora já temos esses valores, vamos aqui à nossa expressão, do lado direito do quadro. O M não conhecemos. Ao fim de quanta rotação é que isto acontece? É de 100 voltas. Atenção que nós não trabalhamos em voltas. Arturo, como é que nós passamos voltas para as unidades do Sistema Internacional? Arturo? Pois... Qual é a unidade que o senhor quer ter? Não é voltas não são unidades. Sim, exato, mas estou a pensar, professor, só um momento. São radianos, ângulos... Pois, são radianos, exato, é 2 π radianos, será 100 vezes 2 π radianos. Cada volta são 2 π radianos, portanto, se fizermos isto, vamos ter 200 π, que não sei muito bem o que isto dá. Será 6, pois, exato, é por aí. Exatamente. Mais ou menos isto, pronto. Exatamente. Obrigado. Então, teremos ali vezes 628. E agora, energia cinética final, 0. Energia cinética inicial, 1 meio. O momento de inércia é 1,5 vezes 10 à décima. Então é um valor muito alto. E a velocidade angular inicial é 1 RPM. Ora, nós também não podemos trabalhar com estas unidades no Sistema Internacional. Pois não, isto não é Sistema Internacional. Arturo, como é que passamos isto para... Que unidades é que nós queremos ter? Isso será em radianos por segundo? Certo. E lembra-se como é que se fazia isto? Portanto, o que é um RPM? É uma rotação por minuto, não é? Por minuto será então... pois será vezes 2 π radianos sobre 60. Sobre 60 segundos, não é? Exatamente. Ok, obrigado. E agora isto dá-nos o quê? Quem é que já fez esta conta? (0,1047)
Pronto, então isso arredondado é 0,1, não é? Sim. Portanto, 0,1 ao quadrado. Portanto, a conta que temos aqui é esta. Se fizermos esta conta, quanto é que nos dá o valor do binário? Tiago Meca, já fez a conta? Tiago? Ora bem, o Tiago parece que não está connosco. Uma vez que o Tiago não está connosco, vou tirá-lo daqui. 130 vezes 10 levantado a 3. Portanto, 1,3 vezes 10 à quinta, não é? Sim. Unidades? Se é um binário, quais são as unidades no sistema internacional? Newton-metro. Newton-metro. Portanto, isto é um binário gigantesco. Mas não é negativo? Sim, é negativo. Ora bem, essa era a parte mais importante, é negativo. Porquê? Porque eu pus a peça a rodar no sentido positivo. Portanto, como eu pus este 628 com sinal positivo, o binário tem que ser ao contrário para travar, não é? Obviamente. Novidades, desculpem, dúvidas, os senhores têm algumas em relação a este exercício? Não? Pronto, isto é um exercício tipo com... Diga. Estou a ouvir. Não tenho dúvida nenhuma. Não? Ok. Diga. Sim. É o que está escrito lá em cima, no início do quadro. O trabalho de um binário, já tínhamos posto isso anteriormente, antes de apagar o quadro. O trabalho de um binário é calculado multiplicando o binário com o ângulo que roda a peça, porque o binário está associado a rotações. E ambos têm sinal, atenção, não é? Pronto. Ora bem, agora vimos como aplicar para uma única peça aplicar o teorema de energia cinética para uma única peça, sendo o caso um binário. Vamos fazer agora um exercício em que, em vez de ser um binário, temos forças, não é? Em vez de ter binário. Portanto, o que vamos fazer agora é olhar para o problema anterior, que é o problema número 2. Está bem? Enquanto os senhores veem o enunciado, eu vou limpar aqui o quadro. O que é isto? Peço desculpa, o professor disse 8.2. Disse, eu vou escrever isso. 8.2. Está bem? Oh, professor, só uma questão no instante. Diga. Onde está a conta do M628? Sim. Será 0 menos 1 meio vezes 1,5 vezes 10 elevado a 10 vezes 0,1 ao quadrado, certo? É só isso? É exatamente isso. Não sei se eu estou a fazer mal a conta, mas está-me a dar um valor diferente. Por isso é que eu estava a perguntar se era só isso ou se era mais alguma coisa. Pronto, mas se lhe der um valor diferente, não se preocupe muito, está bem? Ok. Ora bem, vamos manter aqui este cantinho com a parte, digamos, da teoria. Vamos manter isto assim. Isto é, não se esqueçam, continuamos a ter um caso em que temos apenas uma única peça. Neste caso, número 2, qual é a peça? Vejam que no primeiro eu nem sequer me preocupei em fazer um diagrama de corpo livre, mas em geral fazemos, não é?
exemplo, se eu fizer um diagrama de corpo livre, no problema número 2, Gonçalo Silveira, o que é que aparece no diagrama de corpo livre? Vou pôr aqui uma posição intermédia, assim. É só a barra, não é? Pronto. O que é que temos a marcar neste diagrama de corpo livre? Temos os eixos dos apoios. Diga outra vez. Diga outra vez. Os eixos. Quais eixos? Isto é um diagrama de corpo livre. No diagrama de corpo livre marcam-se forças e binários. Você tem uma barra que é alargada ao sabor do peso, não é? O que é que tem aqui a marcar? Tem que marcar o peso no centro de massa do objeto. Então vou ter aqui o peso, não é? Neste caso, tem 8 kg vezes 10, 80 newtons, não é? Pronto. E é só isto? Eu não tenho enunciado, não estou a ver o enunciado do problema. Gonçalo, então aí andamos a apanhar bonés. A peça está presa ao teto aqui no extremo direito. Portanto, tem aqui um pino no extremo direito. O que é que a gente marca em relação ao pino? Diga. Tem uma força para cima. Ou para baixo, não é? Sim. E uma na horizontal. Sim, sim. Pronto. Portanto, você já percebeu que isto é uma peça que tem a rotação. Uhum. Rotação centrada ou excêntrica? Excêntrica. Ok. Portanto, se o senhor fizesse agora, só para nós percebermos o que está aqui a passar, um diagrama de momentos da mesma peça, o que é que fazia rodar a peça? Uma força. Onde é que está o eixo? Vamos começar por aí. Onde é que está o eixo? Está no centro de massa? Não. Então se eu lhe acabei de dizer... O eixo está na ponta, sim. Está aqui no ponto A, não é? Então o que é que faz rodar a peça? O peso. Apenas, não é? E depois o senhor viu o braço, não é? O braço é igual a qualquer coisa e faz rodar no sentido que nós chamamos de positivo, não é? Pronto. Ok, isto só para nós termos uma ideia do que está aqui a passar. Mas não é assim que nós vamos fazer as coisas, não é? Isto é só para nos ajudar a pensar, Gonçalo, está bem? Sim. O que nós fazemos é aplicar o teorema da energia cinética. Sempre. E o teorema da energia cinética aplica-se a todos os esforços, que são 3, não é? E a minha pergunta é, qual é o trabalho nesta rotação que faz o AX? Eu tinha que ir aqui e fazer assim umas contas com o AX, um cosseno de um ângulo e um DR, não é? Sim. Minha pergunta é, o que é que está a andar a peça no sítio A, que é onde está a força AX? Para onde está a andar? Então o DR é 0, não é? Sim. É por isso que as contas dão 0. Esta força não está a participar no movimento. E o AY? O Y também vai ser 0. Exatamente a mesma coisa, não é? É idêntico, também vai ser 0. E o trabalho do peso, qual será que é a terceira força? Será o jardim de Newtons? Diga outra vez. O jardim de Newtons vezes o ângulo? Não. O trabalho do peso é menos a variação da energia potencial, que falámos há bocado, não é? Portanto, vai ser a energia potencial que tem no início, menos a que tem no fim, não é? Sim. Está-me a acompanhar, não? Sim. Pronto. Mais exatamente, nós sabemos que isso se calcula, a energia potencial é mg vezes a altura, portanto é mg altura inicial menos mg altura final, mais exatamente o mg aqui é 80, portanto esta conta vai ser 80
vezes a diferença entre a altura inicial e a altura final. Correto? Sim, sim, correto. Muito bem. Diga. Mas desculpa, eu não escrevi isto corretamente. É menos a variação da energia potencial. Eu só pus menos energia potencial, mas era menos a variação da energia potencial. Obrigado. Deixa-me voltar aqui ao Gonçalo. Ó Gonçalo, Sim, agora nós temos uma peça que está a rodar, não é? Como é que nós vamos identificar a posição, a altura que a peça tinha num caso e tinha no outro? Como é que a gente faz isto? Portanto, vamos fazer o boneco. O boneco temos a peça assim no início, não é? sim. E temos a peça em baixo. Portanto, isto é o início. E no fim, a peça rodou, não é? É isto, não é? Concorda comigo? Pronto. Agora, como é que eu marco a altura da primeira peça? Aqui é fácil porque ela está na horizontal, não é? Sim. Então, aqui tem um HI. Mas agora, a altura final, a peça está inclinada. Onde é que eu marco a altura? Vai ser fazemos um triângulo, fazemos um teorema de Pitágoras. Não, eu não estou a pensar nas contas. Eu quero saber em que sítio é que se marca a altura. É na ponta da peça? É a meio da peça? Como é que se faz? O que é que mudou de posição? O que é que mudou de altura? Foi a peça toda, não é? Sim, sim. Qual Vai é ser o ponto? o centro de gravidade. Vai ser aqui. Portanto, isto é que é a altura final. Certo? Assim como a altura inicial também se marcava com o centro de massa. Sim. Ok? Agora sim vamos às contas que o senhor me estava a dizer. Então, como é que eu faço isto? Como é que eu calculo esta diferença de alturas? Tenho as distâncias, portanto sei que daqui a aqui é 1 metro e daqui a aqui é outro metro, não é? E sei que a peça está na horizontal e depois está numa inclinação de 45 graus, não é? É isto que eu sei, não é? Então vai ser o... Portanto, o que é que eu tenho? Vamos fazer o boneco. Tenho aqui 45. 1 metro, tenho aqui 1 metro e 45 graus, não é? Ora bem, a minha altura final há de ser este nível, a minha altura inicial há de ser este, não é? Sim. Pronto. Eu posso chamar zero a como apetecer, posso, por exemplo, dizer que a minha altura inicial eu quero chamar-lhe zero, está bem? Sim, podemos dizer que sim. Como é que eu vejo agora esta distância assim? Diga-me lá, como é que eu faço isto? Vai ser o CN 45. Sim, mas vamos fazer o boneco. Portanto, temos aqui 1 metro e temos aqui o meu HI menos HF, não é? Sim. Será que eu estou a escrever bem? Esta diferença vai ser positiva ou negativa? Essa diferença vai ser negativa. Eu penso que é positiva, porque a altura inicial é mais alta. Ou seja, é indiferente. Não, isto está bem. Isto está bem assim. Portanto, isto é positivo. E aqui aparece então 45 graus, não é? Que assim o ângulo. Então, como é que eu obtenho o HI menos HF? Como é que eu faço a conta? Vai ser a hipotenusa, que é 1 metro, vezes 145. Ora, isto vai dar, penso eu, que 0,7 metros, não é? Vejam lá, por favor, quanto é que dá isto. 0,71. 0,71 metros, não é? É 0,71. Então, esta conta aqui em baixo vai ser 80 vezes 0,71. Quanto é que isso dá? Já sei que as unidades é de energia, porque o trabalho é energia. 56. Sim. 0,8. 0,8 joules. Pronto. Por outras palavras, Gonçalo, este trabalho
dá 56,8 e é positivo. Positivo porquê? Porque eu tenho um peso que é positivo e a altura inicial é mais alta do que a final. Esta conta tem que dar positivo. Sim. Portanto, e se tivesse dúvidas, não pensava nas contas e pensava, então o peso ajudou a que isto ganhasse movimento ou não? Claro que sim, estava parado, começou a andar só graças ao peso. Então é porque o peso fez um trabalho positivo. Faço-me entender? Sim, percebi. Ok. Então tem este trabalho. Então agora vamos aplicar o teorema da energia cinética. Eu vou precisar de apagar o que está aqui do lado direito do quadro, está bem? Sim. E o que é que eu tenho agora? Se aplicar o teorema da energia cinética, vou ter 3 trabalhos, o do AX, o do AY e os 56,8 do peso, e isto vai ser igual à variação da energia cinética. Agora, a minha pergunta, Gonçalo, ajude-me também. Energia cinética, neste caso, vai-se escrever como? Que tipo de movimento tem a peça? É a rotação de excêntricos, não é? É. Então, como é que se escreve a energia cinética? Você tem aqui 2 parcelas. Vezes a massa. Tem isto e tem isto, não é? Sim. A pergunta que o senhor tem que se pensar é, a peça está a andar de um lado para o outro? Não, ela tem a rotação. É o I vezes a velocidade angular. Ou seja, esta não pode ter, não é? Sim, sim. Pronto. Ora bem, aquilo que nós pretendemos saber é a velocidade angular. Portanto, isto é uma incógnita, não é? Sim. Agora, o I, nós temos que o saber calcular. O I vem de tabela, não é? Como é um excêntrico, vai ser o I no centro de massa mais o raio de giração vezes a massa ao quadrado. Quanto é que é o raio de giração aqui? É a distância entre o centro de massa e o eixo. É 1 metro, não é? É. Pronto. O valor tabelado para o centro de massa é 1 sobre 12 vezes a massa, que é 8, vezes o comprimento da barra, que é 2 ao quadrado. O raio de giração é 1 e a massa é 8 ao quadrado. Portanto, é o que der estas contas agora aqui, é o momento de inércia que nós vamos usar. Os senhores já fizeram as contas, não? Deu 884. Diga outra vez? 884,3. Não pode. Deu 66,6. Deve dar um valor abaixo de 70. 60 aí? 6,6. Ok. Vamos arredondar a 67. Já sabemos quais são as unidades, não é? Do Sistema Internacional. Portanto, a nossa energia cinética vai se escrever como 67 vezes a velocidade angular ao quadrado. Ora bem, então, aqui em baixo, vamos voltar aqui à aplicação do teorema da energia cinética. Vamos ter energia cinética final, portanto, 67 velocidade angular final ao quadrado, menos 67 vezes velocidade angular inicial ao quadrado. Gonçalo, qual era a velocidade angular que a peça tinha no início? Só peço desculpa. Diga. O 67 é o nosso momento de inércia, não falta multiplicá-lo por 1/2? Falta, sim senhor, falta aqui 1/2. E aqui também, e aqui também. Vai ser 0? Sim, sim, inicialmente a peça estava completamente parada, é 0. Portanto, agora a conta é simples, é só 56,8 igual a 1/2 de 67 vezes a velocidade angular final ao quadrado. Portanto, daqui obtemos a velocidade angular final. Quanto é que nos dá? (1,69). Muito bem. Muito obrigado, Gonçalo. Percebeu bem o problema? Ficou com dúvidas? Eu percebi bem. Ótimo. Obrigado.
Dúvidas que outras pessoas possam ter? Faz favor de me dizer. Eu ali não apanhei a explicação do trabalho da AX e a YC0. Ainda estava a fazer outras contas. O trabalho das forças tem a ver com aquilo que anda o sítio onde a força está. Ora, se temos uma força num sítio que não se mexe, que é o caso do eixo, não há trabalho. Ok, entendi. O DR, que é aquele ponto que é o eixo, não se move, o DR é 0. Exato. Ok. Obrigado. Nada. Ora bem, agora vamos dar o salto. Este salto é muito importante. Portanto, se já vêm, estão a ver, isto é como se faz, neste exercício e no anterior, é como se fazem as contas quando só temos uma única peça. Mas o nosso objetivo não é ter uma única peça, é ter uma engrenagem. E as coisas com engrenagem, espantosamente, são mais simples. Os senhores ainda estão a passar, não é? Sim. Eu vou aguardar que os senhores acabem de passar. Faz favor. Já posso? Professor, no enunciado dão-nos um valor de velocidade angular. Nós não usamos nenhuma. Não usamos o valor. Lá está. Diz que é 3,226 radianes por segundo. Olha, eu li mal o enunciado. Portanto, os senhores, o valor que está no enunciado é a velocidade angular que ela tem quando chegou àquela posição inclinada, não é? Os senhores assumam que o que nós queríamos era saber essa velocidade angular. Está bem? Portanto, assumam que o problema é ligeiramente diferente. Ora bem, eu vou então agora apagar. Ok. E vamos ficar então apenas com aqui com o teorema, porque é extremamente importante para nós. Eu estou aqui a tentar arrumar aqui uma coisa, só um momento. Muito bem. Então, como é que nós damos o salto de uma peça para uma engrenagem? Portanto, numa peça tínhamos que fazer o diagrama de corpo livre, não é? Para ver os esforços e depois ver o trabalho de todos os esforços, não é? E numa engrenagem como é que será? Será que é diferente? É que se for diferente é uma chatice, não é? Se fosse com diagramas de corpo livre, tivéssemos de estar a fazer peça a peça, isto ia ser muito complicado, não é? Imaginem uma peça que tenha 20 ou 30, uma engrenagem com 20 ou 30 peças, íamos estar a fazer 20 ou 30 diagramas de corpo livre, mas eu já vos adiantei que numa engrenagem é mais simples. Porquê? Porque aqui só consideramos os esforços motores ou de travagem. Isto é, outros esforços não nos interessam. Isto é, os senhores podem ter a peça mais complexa deste mundo. Só vos interessa aquilo que faz andar a engrenagem e os que o fazem travar, os atritos ou outros esforços que façam travar. Os senhores estão-me a acompanhar ou não? Sim. Sim. Ora bem, então nós agora vamos passar a página e vamos para o problema número 15 para aplicar isto mesmo. Peço desculpa, apenas motores e... Travagem. Só os esforços motores
e de travagem. Eu vou pôr ali um só antes, está bem? Faço-me entender? Sim, sim, obrigado. E não há necessidade nenhuma de diagrama de corpo livre, porque nós vemos isso no conjunto da engrenagem. Está bem? Portanto, vamos aplicar isso já imediatamente no problema número 15. Que está na página 420, ou seja, 2 páginas à frente da que estávamos. Já leram? Espero que tenham tido a oportunidade de ler. Então, o que é que temos aqui? Porque é uma engrenagem, porque temos 2 peças articuladas, não é? Ora bem, eu vou pedir ajuda ao João Rascão. Vou-lhe pedir que me diga então que tipo de movimento têm estas peças, não é? São 2 peças. E que tipo de movimento têm? Rotação. E que tipo de rotação é? É excêntrica ou é no centro de massa? Centro de massa. Exatamente. Portanto, as 2 peças com isto, não é? Ora bem, o que é que o senhor tem? Tem aqui um caso em que nos dizem esqueça os atritos, ou seja, não vamos ter nos esforços de travagem os atritos. Esqueça os atritos, pode desprezar. E queremos saber como é que está a rodar a engrenagem ao fim de 100 voltas de uma das peças, não é? Não interessa qual é agora. Pronto, ao fim de algum movimento, queremos saber qual é a velocidade angular das 2 rodas. A minha pergunta é, quais são os esforços de motores aqui? O que é que está a fazer andar a engrenagem, João? O binário. O binário. E de travagem? Tem algum? Eu acho que não. Não há, porque não nos falam de nada que esteja aqui, nenhum outro esforço que esteja aqui a travar, e dizem-nos para esquecer o atrito. Não é? Conclusão, travagem nenhum. Então, basta-nos fazer o trabalho do binário, quando estamos aqui a aplicar no teorema da energia cinética, temos apenas um a considerar. Está claro para si, João? Sim. Muito bem. Então, agora vamos olhar para isto com mais atenção. Nós temos... Como é que isto está no início? É-nos dito aqui, não é? Estão paradas no início, não é? Portanto, temos aqui uma peça mais pequenina, vamos chamar-lhe a 1, e a maior, que chamamos a 2. Porquê é que eu faço questão de usar os números? Porque nós até hoje temos sempre numerado as peças e não usado letras, está bem? Portanto, temos isto assim. E temos o binário aplicado aqui, não é? E este binário é de 2 Nm. É aplicado na peça 2. É isto, não é, João? Sim. Ok. O que nos dizem é, queremos saber a velocidade angular 1 e a velocidade angular 2, quando a primeira peça rodar 100 voltas, não é? Eu não vou escrever isto assim, que isto parece-me mal. Ora bem, como é que vai rodar a peça número 2? Em que sentido? João? Positivo.
Vai rodar como está parado inicialmente, o delta θ 2 vai ser positivo, porque é o binário a decidir para que lado é que a peça roda, não é? Sim. E então, o meu delta θ 1 vai ter que ser... Como é que vai rodar a peça número 1? Em que sentido? Negativo. Negativo. Então, as 100 voltas são negativas. Então, o meu delta θ 1 igual a menos 100 volta. Não é? E, João, como é que eu passo isto para radianos, que é o que me interessa? Multiplicar por 2π. 2π radianos, não é? Portanto, está menos 628 radianos. Portanto, o que eu quero saber, as velocidades angulares das duas peças, ao fim de um delta θ1 de menos 628 radianos. João, agora nós temos aqui um pequeno problema. É que quando nós vamos fazer aqui o trabalho do binário, nós temos que multiplicar o binário vezes um delta θ. Será da peça 1 ou da peça 2? Peça 2. Diga? Peça 2. Tem que ser no sítio onde ele está aplicado, que é 2. Não é? Ora bem, isto é que vai ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial, não é? Já vamos ver de quê. Portanto, temos um binário que está aplicado na peça 2 e a conta vai ter que ser feita desta maneira. Ora, o que é que acontece? Nós não temos o que rodou a peça 2, só temos o que rodou a peça 1. O senhor lembra-se que havia estas relações para rodas dentadas com eixos fixos, ou seja, com rotações? Tínhamos esta relação para a rotação, não era? Sim. Lembra-se disto? E para a aceleração angular também, não é? Aquilo que talvez nós ainda não tenhamos usado é que a mesma relação existe para aquilo que se roda. Certo? Está-me a acompanhar, não está? Sim, sim, sim. Então, se for assim, a segunda peça, quanto é que vai rodar? Vai ser a partir desta conta que aqui está, não é? Certo. Um raio é 60 mm, o outro é 90 mm. Portanto, o delta θ 2 vai ser menos 628. E agora vamos ter o R1, que é 60 mm, portanto 0,06 em metros, e o outro 0,09 em metros. Portanto, quanto é que dará esta conta? Olha aqui para a relação. Não há ali um sinal menos? Portanto, o delta θ 2 já me vai dar positivo, como eu sei que deveria ser, não é? 419 aproximadas. Pronto. Então, as nossas contas aqui é um binário positivo vezes um ângulo rodado positivo, que é 419, arredondado à unidade. E 19. E isto vai ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ora bem, qual é a outra particularidade? É que na engrenagem a energia cinética é de energia cinética total. Ou seja, energia cinética de todas as peças. Temos um esforço motor, mas não faz mover uma peça, faz mover tudo. Não é? Ora bem, como é que eu faço isso? A energia cinética, portanto, o que eu estou aqui a falar é a energia cinética de uma peça mais da outra. Ora, como é que eu escrevo energia cinética neste problema? Neste caso, João? Há a energia cinética da peça 1 mais a da peça 2, não é? Sim. E como é que escreve a da peça 1? O meio de IW ao quadrado. I1, W1 ao quadrado, não é? Sim. E da peça 2? O meio de I2, W2 ao quadrado. Ótimo. É mesmo isso. Obrigado.
Ora bem, o W1 e o W2 são independentes um do outro ou têm alguma relação? João? São independentes? João, sabe tão bem como eu que não, não é? Olha aqui, lembra-se disto? Ainda há pouco escrevi. Olha aqui em cima. Portanto, as duas peças estão a rodar, elas têm velocidades angulares que são relacionadas uma com a outra. Portanto, eu posso até reescrever isto só em função do ômega 1 ou só em função do ômega 2. Está-me a acompanhar ou não? Sim. Portanto, posso escrever, por exemplo, velocidade angular 1 vai ser velocidade angular 2 vezes menos R2 sobre R1. Está bem? Ou seja, menos 1,5, neste caso, ômega 2. Concorda comigo? Não? Sim. Eu agora preciso de espaço para continuar isto. Portanto, eu vou apagar aqui na parte de cima do quadro. Está bem? E vamos continuar ali em cima. Portanto, eu agora vou fazer isto. Vou continuar aqui. Está bem? Então, eu estava onde? A escrever energia cinética. Então, a minha energia cinética vai ser um meio do I1, que está aqui alguns, que é 0,02, ômega 1, que eu vou escrever em termos de ômega 2. Portanto, em vez de ser ômega 1, eu vou por ali menos 1,5 ômega 2. Isto é a energia cinética da primeira peça e agora da segunda vai ser 1,5. Agora o I quanto é? Vamos ver. É 0,09, não é? Ômega 2 ao quadrado. Está-me a acompanhar, João? Estou sim. Portanto, isto vai ser qualquer coisa vezes ômega 2 ao quadrado. Portanto, 1,5 ao quadrado é 2,25, não é? Professor, nos momentos de inércia tem outros valores. Eu li no programa, eu li no exercício. O problema de baixo, sim. 16, foi. Portanto, este número não está bem, é 0,002 e este também não é 009, mas 0,006. Obrigado. Portanto, se fizermos isto, eu penso que não me enganarei muito se isto der 0,005 assim. Vejam lá, se é isto que dá. Portanto, 5 vezes 10 a menos 3, ômega 2 ao quadrado. Fiz contas de cabeça, mas não sei. Vejam lá. Ora, confirmo. A mim me deu 0,0015. Deu-lhe 15? Sim. 0,0015. Não sei se alguém deu. Não, mas, Américo, não pode ser. Só a segunda parcela dá 0,03. E a outra, o senhor acrescenta-lhe mais 2,25 na mesma escala, 0,002. Está bem? Ok, vamos assumir que a conta é esta. Vamos continuar a nossa conta. Portanto, vamos agora continuar as nossas contas. Levar para aqui esta conta. Portanto, vamos ter 2 vezes 419, que é 838, igual à energia cinética final. Portanto, 5 vezes 10 a menos 3, o ômega 2 final ao quadrado, menos 5 vezes 10 a menos 3, ômega 2 inicial ao quadrado. Não é?
João, ainda está comigo? Estou sim. Ora, o que é que nós sabemos aqui em relação ao instante inicial? João? Estou a pensar, senhor. O senhor só tem que ler o enunciado. O enunciado diz que eles estão parados no início. Portanto, qual é a velocidade angular inicial? 0. Pronto, isto é 0, não é? Portanto, aqui já temos 838 igual a 5 vezes 10 a menos 3, velocidade da peça 2 final ao quadrado. Portanto, nós vamos conseguir saber qual é a velocidade angular da peça 2 final. Concorda comigo, não? Sim. Para se fizermos esta conta, quanto é que nos dá? (0,41). Não. Tem que dar um número muito maior. Deu-me 409. Isso já 439,38. Agora a questão é se leva aqui um sinal mais ou um sinal menos. Então, lembram-se para que lado é que roda a peça 2, para que lado é que roda a peça 1? A peça 2 está a rodar assim, não é? E esta está a rodar assim. Portanto, a velocidade angular 2 tem que ser neste sentido e a velocidade angular 1 tem que ser neste sentido. Portanto, qual é o valor da velocidade angular 2? É mais ou é menos 409? Mais. E agora a velocidade angular 1 final. Já sabemos que é menos 1,5 a velocidade angular 2. Portanto, será menos 614, talvez, radianos por segundo. Os senhores compreenderam o que eu fiz agora? Não. João, concorda com isto? Concordo. Ok, obrigado. Portanto, este problema resolvia-se assim. Dúvidas que os senhores possam ter em relação a este problema? Têm? Ou nem por isso? Estudar por nós primeiro e depois é que se vê. Sim, há aqui muita informação nova. Isso é verdade. Ora bem, eu ainda não vos quero estar a cansar muito, mas ainda assim acho que temos tempo para fazer mais um exercício, o 16, ou seja, o exercício seguinte, que é muito parecido, só que em vez de termos um binário a pôr isto tudo a andar, pelo contrário, as coisas já estão a andar e o que nós fazemos depois é ter uma mola que vai travar o movimento. Está bem? Portanto, vejam o problema número 16, é o problema seguinte. Mesmo que não o façamos tudo, eu não quero estar a dar-vos mais do que... Não queria passar das 6 da tarde, porque acho que esta aula fica muito cansativa. E os senhores têm que ter tempo de recuperar antes da aula seguinte. Ora bem, os senhores já perceberam? Isto é um mecanismo como os dos relógios. Isto já está em movimento e a roda mais pequena tem uma mola de torção, que são aquelas molas que podem, quando nós as fazemos rodar para um lado ou para o outro, elas travam o movimento, não é? Para depois voltarem a dar energia ao movimento. Ou seja, elas carregam energia potencial, e depois fazem as peças andar no sentido contrário. Então, eu vou pedir ajuda ao Leonardo Monteiro. Sim. Então, Leonardo, temos duas peças, não é? Certo. E qual é o tipo de movimento que têm as peças? Então é a rotação. Ambas com rotação. Mas que tipo de rotação? No centro de massa.
Ok, então isto é o que nós temos, não é? Ora bem, mais informação. Temos os momentos de inércia, não interessa agora. Temos a constante da tal mola, a tal mola que depois irá travar o movimento. E sabemos, vamos fazer aqui um pequeno desenho. Vamos chamar peça 1 a mais pequena e peça 2 a maior, não é? Aquilo que nos é dito é que a velocidade inicial da peça 2 é de 10 radianos por segundo, não é? Se pusermos como positiva, quer dizer que esta está a rodar neste sentido, aquela está a rodar no outro, não é? Agora, Leonardo, como fizemos há bocado, a relação entre as velocidades angulares das duas tem só a ver com os raios, não é? Portanto, nós temos aqui os raios, então a velocidade da peça angular da peça 1 vai ser menos a relação dos raios, o R2 sobre o R1, ou seja, 200 sobre 140, que dá 1,4, né? Menos 1,4 ômega 2, não é? Portanto, isto é uma relação para qualquer valor de velocidade angular. Pronto, isto nós podemos deixar aqui guardado. Está bem? Muito bem. Ora bem, então o que é que nós temos a fazer aqui? Apenas teorema de energia cinética. Apenas identificar esforços motores e de travagem. Só isso. Diga-me, Leonardo, o que é que está... Há aqui algum esforço a fazer isto andar mais depressa? Um esforço motor? Não. Não. Portanto, nenhum. E de travagem? A mola, não é? Certo. A mola vai carregar a energia cinética toda da engrenagem e depois pôr a engrenagem a andar no sentido contrário com essa energia que ela carregou. Pronto. Então, o que é que nós temos? Temos apenas um único trabalho da força da mola, só isto, igual à variação da energia cinética de toda a engrenagem. É isto, não é, Leonardo? Concorda comigo? Concordo. Ora bem, vamos escrever a energia cinética da engrenagem. Como é que ela se escreve? É da peça 1 mais da peça 2. Como são peças com movimento de rotação, centro de massa, como é que eu escrevo? Então é o meio Sim. do I vezes W ao quadrado T. Muito bem. Para cada uma das peças, não é? Portanto, temos aqui os valores 0,02 para a primeira peça, portanto, ômega 1 ao quadrado, mais 1 meio de 0,09 ômega 2 ao quadrado. É isto, não é? Parece-lhe que é isto? Acho que sim. Pronto. Como temos esta relação aqui entre as velocidades angulares, podemos escrever esta energia cinética só em função de uma vez que o ômega 1 e o ômega 2 não são independentes. Então, portanto, podemos, por exemplo, substituir o ômega 1 por menos 1,4 ômega 2, não é? certo. Portanto, onde está aqui ômega 1, fica menos 1,4 ômega 2 ao quadrado. Ora, este 1,4 ao quadrado dá 2, não é? Pronto. Então, se fizermos essas contas, vamos ter 0,02 mais 0,045 ômega 2 quadrado. Então, a energia cinética, nas minhas contas de cabeça, deverá dar 0,065 ômega 2 quadrado. Vejam se concordam com isto. Alguma dúvida? Até aqui? Antes de continuar, podíamos explicar onde é que a velocidade angular da peça 1 é menos 1,4 da velocidade angular da peça 2?
como é que isso foi alguma Isto é a forma? relação dos raios. É o É sempre 200 assim? quando, com peças que têm, é aquilo que é o mesmo caso que falámos há bocado. Fazemos o No raio de exercício uma a 15. dividir pela outra. É o R2 sobre o R1 neste caso. Ok, percebi, obrigado. Ora bem, Professor, deixa-me voltar ao seu colega que me estava a ajudar. uma dúvida só, peço Diga, desculpa. Jorge. Então ali não será, ou seja, a primeira velocidade angular, que passamos para a velocidade angular 2, não será negativo, ou seja, não será menos 0,014 mais 0,045. Eu não o consegui acompanhar, o senhor tem que me explicar melhor. Ou seja, nós ali quando multiplicamos o menos 1,4 sobre o meio de 0,02, dará negativo, certo? Não, porque é ao quadrado. Ok, peço desculpa. Não peça desculpa. Toda a gente tem direito a dizer uma asneira de vez em quando. Mas é só de vez em quando, está bem, Jorge? Tá bom. Pronto. Agora deixe-me voltar ao seu colega que me estava a ajudar a resolver o exercício. Ora bem, trabalho da força da mola. Ainda não falámos disso. Eu vou adiantar que o trabalho da força da mola é igual a menos a variação da energia potencial da mola, onde o valor de energia, a expressão da energia potencial é um meio do K delta θ ao quadrado. E agora diga-me uma coisa, este delta θ é da peça 1 ou da peça 2? O que é que o senhor me diz? É da peça. É da peça 1 que é onde está a mola, não é? Ora bem, o K dá-nos aqui o valor, é 12, nas unidades do Sistema Internacional, portanto a energia potencial escreve-se 6 delta θ1 ao quadrado, correto? Pronto. Então, o trabalho da força da mola vai ser menos 6 delta θ 1 final menos 6 delta θ1 inicial ao quadrado. Ora bem, aqui isto tem a ver com posições. Na verdade, até algumas pessoas nem põem o delta, põem só o θ, não é? Portanto, nós podemos dizer que no início marcamos o ângulo como 0. Porque isto na verdade, é um ângulo. Ele no início não tinha andado nada. Portanto, eu posso dizer isto, está bem? Sempre. Okay. E se for assim, o meu trabalho é apenas menos 6 o que a peça rodou. Está bem? Agora, se eu substituir isso aqui em cima, portanto, se eu pegar nesta expressão aqui em cima e a trouxer aqui para baixo, vou ter então menos 6 o que rodou a peça 1 ao quadrado igual a 0,065 velocidade angular da peça 2 ao quadrado. Concorda comigo? Não? Sim. Diga mais alto que eu não ouvi. Sim. Pronto. Há aqui qualquer coisa que eu estou a fazer mal. Eu só calculei energia cinética. Eu tenho que pôr variação da energia cinética. Portanto, tem que ser velocidade angular 2 final menos 0,065 velocidade angular 2 inicial. Correto? Concorda comigo? Sim. Ora bem, qual é uma das duas o senhor tem que conhecer para conseguir resolver isto ou não? Sabemos a inicial. A inicial era quanto? Era 10? Sim. Portanto, isto é 10. Mas deixem-me voltar ao vosso colega. E afinal, o senhor sabe? O que é que acontece no fim? É quando a engrenagem para, não é? O final é 0. É 0. Portanto, desaparece esta parcela
e assim vamos saber quanto é que rodou a peça 1, para que, até parar a engrenagem. Portanto, ok. E daqui obtemos quanto rodou a peça 1. Que por acaso, quanto é que dá a conta? Deve dar pouco mais do que 1. Dá 1,1. Quanto? 1,1. 1,1. Agora, ponho aqui um sinal mais ou um sinal menos, Leonardo. A peça número 1 está a rodar no sentido negativo ou positivo? Negativo. Basta ver o nosso boneco de há bocado. Sim. Então, o que é que eu ponho aqui? É o menos. É um menos. E está o problema resolvido. Para se a pergunta fosse quando tinha rodado a peça 1, mas na verdade pedem-nos a peça 2. Como é que eu lá chego? Da mesma maneira que tenho esta relação entre a velocidade angular 1 e a velocidade angular 2, a relação entre os ângulos também é a mesma. Delta θ 1 igual a menos 1,4 delta θ 2. Portanto, se eu quiser saber quanto é que rodou a peça 2, vai ser menos 1,1 a dividir por menos 1,4. Quanto é que isso dá? 1,1 a dividir por 1,4. Vai 0,7 ou 0,8, não? 0,708. Como? 0,78. Então vamos pôr 0,8. E este eu sei que é positivo. As contas davam positivo, não é? Mas se eu olhar para o boneco também vejo que a peça roda para o lado positivo. E era isto. Este exercício era aqui que eu pretendia chegar. Dúvidas que os senhores possam ter? Se não têm dúvidas, vamos parar a aula por aqui.